que é Felizardo das Irmãs Felizardo. E agora a gente vai começar a preparar o nosso jantar romântico. Eu quero mostrar pra vocês que aqui eu já tenho todo o mise en place feito. O do risoto, da entrada de salada caprese e da nossa sobremesa. A sobremesa vai ser o arranjo de morango, que a Andressa tá preparando o arranjo. Daqui a pouco a gente já vai mostrar pra vocês como é que faz. E eu vou fazer o brigadeiro mole que vai acompanhar com esse arranjo de morango. Por que eu vou começar pela sobremesa? Porque ele vai na geladeira, que na hora de comer ele não tá quente. Ele tá de uma forma que dê pra vocês comerem e curtir o momento a dois. Vamos pra receita então. Pra começar eu vou colocar 2 colheres de margarina. Eu vou dar uma derretidinha nelas. Meu fogo tá ligado. Aqui ela já tá quase toda derretida. Eu vou colocar uma lata de leite condensado. Uma caixinha. E aqui eu tenho 2 colheres e meia, 3 colheres, depende da intensidade que vocês gostarem de chocolate em pó, mas também pode usar achocolatado. E vou mexer. A receita é a receita tradicional de brigadeiro e muito se engana quem acha que brigadeiro mole é o brigadeiro que não dá o ponto. O brigadeiro mole, ele é o brigadeiro que chega no ponto, só que ele é acrescido de creme de leite, que é isso que amolece o brigadeiro. Depois que ele já tá pronto, a gente mistura. Então aqui eu vou dar o ponto do brigadeiro. Ó, aqui o nosso brigadeiro ele já tá chegando no ponto. Ele tá desgrudando do fundo da panela. Eu vou apagar o fogo e vou colocar uma caixinha de creme de leite. E vou mexer. Por que eu deixo cozinhar ele todinho e depois eu coloco o creme de leite e já não coloco antes? Senão ele vai chegar no ponto com o creme de leite e não vai chegar nessa textura que eu quero. Macia e lisinha. É como se fosse uma ganache de brigadeiro. E o brigadeiro ponto é sempre mais gostoso do que o brigadeiro mole que não chegou no ponto. E essa é a textura que a gente quer. Depois de preparar nosso brigadeirinho mole que já foi pra geladeira e já tá gelando, a gente vai pra saladinha caprese. Porque ela já pode ficar montadinha no prato enquanto você prepara o risoto. Vocês podem preparar juntos, porque o risoto é sempre recomendado que se coma quente na hora que sai. Aí o que eu recomendo vocês fazerem? Deixa a saladinha pronta no pratinho já, pra vocês sentarem e curtir junto esse momento. Aí eu vou ensinar vocês como é que monta agora. Pra nossa saladinha, então, a gente vai precisar de mussarela de búfala. Eu cortei ela mais ou menos na mesma espessura. Ela vem em bolinha, eu só cortei na mesma espessura, mais ou menos. Tomatinho cereja, que eu vou mostrar pra vocês como que corta pra ele fazer o formato de coração. Um manjericão inteiro, que eu separei as folhas mais bonitinhas pra gente fazer a montagem do prato. E vou fazer um molhinho pesto à brasileira. Vou usar o manjericão, que eu já cortei os talos também e as folhas mais feinhas. A castanha do Pará, que a gente não tinha nem nozes nem pinole. E o azeite. Pra isso, como eu tô usando os talos do manjericão, porque eu não gosto de perder nada, o correto, quem conhece sabe, seria eu também macetar um pilão. Eu não tenho pilão e também queria usar os talinhos do manjericão. Então eu vou fazer com o mixer, que é o modo mais moderno, mais prático. Eu vou colocar um pouco do manjericão, vou colocar a castanha que eu já piquei e vou colocar o azeite. Agora eu já tenho a quantidade razoável de azeite. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque esse daqui vai ser o temperinho da nossa salada. Você pode ajustar o sal da forma que vocês preferirem. E vou mixar. Aqui, depois de mixado, eu não quero que ele fique muito despedaçado, porque o sabor que dá é o manjericão, tem um pouquinho da crocância da castanha. E eu vou colocar no recipiente pra gente, na hora de servir, tá mais fácil. Então tá pronto o nosso molho pesto. Agora eu vou preparar os tomatinhos. Eu vou cortar eles de uma forma que eles formem um coração. Dessa maneira aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que é cortado. Aqui eu utilizo 2 tomates cereja. Você tenta procurar sempre os gêmeos que tiverem mais ou menos o mesmo tamanho, porque senão a banda do coração vai ficar meio torta. Vai pegar o tomatinho, você vai cortar o pezinho dele só. E você vai tentar fazer o corte igual no outro. E aqui, a gente formou o nosso coração.
Aí vocês vão pegar a flechinha que a Andressa ensinou vocês a fazerem. E temos um coração apaixonado, flechado pelo cupido. Então, vamos à montagem da nossa entradinha. Aqui eu já deixei um prato como molde. O que você vai precisar? De folhinhas de manjericão. Você vai colocar as folhinhas de manjericão. Sempre pensando de uma forma que fique melhor pra você. Como que vai estar seu tomate, como que vai estar seu manjericão. Aí você coloca o tomatinho próximo e a mussarela. O importante é ter todos os itens no prato e cuidar para que eles fiquem bem bonitos. Aí eu vou colocar mais folhinhas. Com a quantidade que eu fiz, eu consigo colocar 3 coraçõezinhos em cada prato. Mais um menorzinho aqui. As folhinhas sempre cuidar para que o lado verde mais escuro fique pra cima. Mais uma mussarelinha aqui. E na hora de servir, você rega com molho pesto, que fica uma delícia. Então agora a gente vai começar a preparar o nosso risoto de filé com alho poró. Aqui a gente optou por comprar cordão de filé mignon. Ele é uma peça que ele vem mais gordinho, ele é fácil de limpar e ele é molinho como o filé mignon. Ele é uma parte do filé mignon que é menosprezada geralmente, então consequentemente ele é mais barato. E você pode usar qualquer outra carne molinha também. Eu piquei bem picadinho o que vai no meio do risoto e deixei algumas tirinhas pra gente finalizar o prato depois. A gente vai fritar ele na manteiga e vai finalizar o prato depois. Para começar o nosso risoto, a gente vai colocar na frigideira manteiga, fazer 400 gramas de arroz. Então, tudo vai ser múltiplos de 4, vocês vão perceber. Aqui eu tô colocando 20 gramas de manteiga, que eu vou colocar mais ou menos 20 ml de azeite. Porque o azeite, ele retarda um pouquinho a manteiga queimar, porque o ponto de fumaça da manteiga é muito rápido. E o azeite também traz um sabor bacana pro nosso risoto. Aqui a gente vai fritar 40 gramas de cebola. Para minha refoga, eu já vou colocar junto o meu alho poró. O alho poró é a gosto, a quantidade que você gostar mais ou gostar menos. Se não quiser colocar alho poró também não precisa. Com o filé já fica maravilhoso. Tem que ficar bem transparente. Como mais cedo eu já tinha falado pra vocês, enquanto nossa cebola vai fritando, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso caldo. Geralmente não precisa refogar, eu gosto de dar uma refogadinha porque eu acho que solta mais o sabor dos alimentos e o caldo fica mais gostoso e uma gordurinha sempre vai bem. Aqui ele já tá bem perfumado, quando vocês forem fazer na casa de vocês, vocês vão ver. Ele só deu uma leve fritadinha mesmo, nada de muito tempo no fogo, porque agora ele vai ficar tirando mais esse aroma na água que eu vou deixar aqui. E eu vou deixar e vou esquecer essa água. Agora eu só vou vir a utilizar ela na hora de fazer o risoto. Eu coloquei o caldo, deixei ele fervendo por uns 40 minutos mais ou menos. Coloquei também as folhas do meu alho poró, que geralmente elas são descartadas. Para esses caldos que a gente usa, são as melhores opções, você usar sempre os talos, as folhas. O que seria lixo acaba trazendo um sabor incrível para as nossas receitas. Aqui está o nosso brodo. Eu não coloquei sal, nada. É importante ressaltar isso porque a gente vai acertando o sal do nosso risoto na hora da preparação dele. Não vai ser o caldo que vai trazer isso, ele só vai trazer sabor e perfume. Aqui eu já estou aquecendo esse caldo. Aqui nossa cebola já está bem transparente, como a Andressa pode mostrar para vocês.
Nosso alho poró já tá desmanchando. Então eu vou colocar 400 gramas de arroz. Aqui a gente tá fazendo uma refoguinha no nosso arroz. Enquanto isso, o filé mignon que a gente já tá picadinho, eu vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino. O tempero é sempre a gosto, a forma que vocês preferirem, vocês podem deixar aqui. Eu já vou colocar esse filé no arroz, porque eu quero que ele também pegue um pouco do sabor do vinho junto com o nosso arroz. O segredo aqui agora é, a hora que esse arroz começar a soltar um pouquinho do amido, porque ele está sendo aquecido, ele vai começar a grudar no fundo da panela. Quando ele começar a grudar no fundo da panela, é a hora que a gente vai colocar o vinho. Para 400 gramas de arroz, 40 gramas de cebola, eu vou colocar 400 ml de vinho branco seco. Sempre optem por colocar vinho seco, porque a não ser que vocês queiram comer um risoto doce, porque ele vai trazer um sabor mais neutro pro seu risoto. A carne, como vocês podem ver, já começou a dar uma fritadinha e ela vai terminar a cocção dela no vinho, na água que a gente vai colocar depois. O vinho a gente coloca de uma vez, que assim ele já começa evaporando. Ele vai evaporar o álcool e vai quase secar essa água. E aí a gente vai começar o processo de colocar o nosso caldo no nosso risoto. Aqui o nosso arroz já começou a grudar no fundo da panela de novo. O nosso vinho já secou, então é a hora da gente começar a colocar o nosso caldo. Fundo, brodo, o nome que vocês preferirem. Eu vou sempre usar a peneira para não cair nada dele, nada dos aromáticos dentro dele. Sempre colocar em média umas 4, 5 conchas por vez. Coloco o caldo e mexo o risoto para desligar do fundo da panela. É isso que vai trazer a cremosidade para o nosso risoto. A gente vai precisar fazer isso, depende do seu fogo, vai depender da temperatura do seu caldo e da marca do arroz que você comprar. Mas é em torno de 3, 4 ou até mesmo 5 vezes. Vai depender do ponto do arroz, que eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto ideal. Agora que a gente vai ter que esperar evaporar mais um pouquinho. E aí, agora é a hora da gente dar uma acertadinha no nosso sal. Que não sei se vocês notaram, a gente não tinha colocado nada de sal ainda. Eu vou colocar um pouquinho de sal agora, pra já poder ir incorporando no nosso risoto. Lembrando sempre, vai parmesão e vai mais manteiga. Então, cuidado com o sal. Ele já começou a grudar aqui, sempre tenta desgrudar tudo do fundo da panela. Sempre vai olhando como que tá a cremosidade do caldo. O que traz a cremosidade, além do amido do arroz, é a manteiga gelada, que eu já vou explicar pra vocês o pulo do gato. E o parmesão. Agora, que já tá quase seco de novo, o nosso arroz ainda tá bem branco, mais caldo nesse risoto. Vou provar a quantidade de sal. Daqui a pouquinho eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, intensamente. Só procura dar uma mexidinha de vez em quando para ele não grudar no fundo da panela. Porque pode ser a panela mais antiaderente de todas. O risoto ele tende a dar uma grudadinha. Secou mais um pouquinho de novo, tá vendo? Ele já começa a dar aquela grudadinha de leve.
é a hora que a gente entra com mais caldo. O arroz ainda tá muito branco. Eu acho que pra essa marca de arroz aqui, a gente vai precisar fazer umas 5 vezes esse processo. Agora, pra textura que tá meu arroz, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ele já tá ficando transparente em volta. Eu vou pegar um arroz aqui e mostrar pra vocês o meio dele. Ele precisa ficar só com uma pontinha desse... Ele tem que ter alma. Ele tem que ficar com um risquinho desse branquinho no meio do arroz. Então, vamos colocar mais caldo no nosso arroz. Aqui a gente vai testar o ponto do nosso risoto agora. Vocês podem ver, tem só um risquinho no meio, branco. Esse é o ponto ideal, porque a nossa panela ainda tá quente, ele ainda tá fervendo e ele ainda tem caldo. Agora a gente apaga o fogo e vamos dar cremosidade ao nosso risoto. Aqui eu tenho 40 gramas de manteiga gelada. Você pode ver que ela não tá saindo com tanta facilidade da minha colher, porque ela tem que estar gelada pra... Quanto mais gelada ela tiver, melhor ela vai dar cremosidade. E eu tenho 70 gramas de parmesão. Só o parmesão que foge do... E agora é mexer. Mexer, mexer, mexer. Quanto mais você mexer e mais rápido você conseguir mexer, mais cremoso vai ficar esse risoto. Você vai saber que ele tá no ponto a hora que você puxar ele e ele não correr de uma vez pro meio da panela, mas foi indo calmamente no seu creminho, tá vendo? Ele não corre de uma vez e também nem fica parado. Aqui o nosso risoto tá no ponto. Pra finalizar, eu vou aquecer uma frigideira, que agora é tudo bem rápido. Vou temperar as minhas tiras de filé com sal e pimenta. Vou colocar manteiga na frigideira. Pausa um pouco. Nossa manteiga tá aquecida, derretida. Agora vai o nosso filé. Sal. Uma regadinha com azeite. O truque da manteiga para a manteiga não queimar. Agora o ponto da carne é você que vai mandar. Ele vai ficar cremoso por conta da manteiga. O nosso risoto já tá no ponto. E agora é só servir. Eu gosto sempre de finalizar com um pouquinho de cheiro verde, pra dar um verdinho no prato, um coloridinho. É bem legal.